Muito bem, pessoal. Então vamos continuar aqui. Agora nós estamos pensando, raciocinando sobre algumas coisas. A gente saiu um pouquinho da parte técnica e eu estou tentando passar para você alguma experiência para que você que está estudando programação possa realmente crescer e crescer com qualidade. Bem, no vídeo passado eu falei para você sobre a importância de você começar do zero. E agora eu quero falar com você sobre a importância de você dominar os princípios. O que são princípios, pessoal? Princípios é um conjunto de fundamentos por qual alguma coisa está baseada. Tá? Então, quando você domina os princípios, você tem mais solidez, tá, naquilo que você está fazendo. Então, por que eu trouxe esse assunto à tona? Pelo seguinte, quando eu recebo e-mails, você sabe que a gente tem vários cursos de programação, mas quando a gente recebe e-mails de pessoas perguntando sobre as nossas formações, sobre os nossos cursos, geralmente eles me fazem a seguinte pergunta, qual é a IDE que a gente trabalha, ou seja, qual é a ferramenta gráfica, qual é o programa, qual é a versão que a gente está trabalhando. E a minha resposta sempre é dizer para eles que o conhecimento que ele vai aprender independe da versão e independe da IDE. Por quê? Porque nós procuramos sempre estudar baseado nos princípios das coisas e não ficar preso em uma ferramenta. E esse é um conselho que eu quero dar para você. Existem pessoas, por exemplo, que eles estão estudando e, na verdade, eles estão buscando facilidades. Pessoal, se você quiser hoje, você consegue desenvolver sistemas bonitos, robustos, funcionais, sem você saber uma linha de código. Existem ferramentas gráficas hoje que já faz tudo isso para você. Só que tem um problema. Você fica preso a estas ferramentas. Se tirar essas ferramentas, você não é nada. E eu sempre, quando eu lembro disso, eu lembro daquele episódio em que o Tony Stark, ele está com ele está com o Capitão América e o Capitão América diz para ele, se tirar essa sua armadura, o que sobra de você? Aí o Tony Stark, sarcástico do jeito que ele é, ele diz, multimilionário, e fala outras coisas lá que eu não me lembro agora. Enfim, ou seja, a resposta dele significa o seguinte, que ele não depende daquela armadura para ele ser quem ele é, ele simplesmente é. Então, é exatamente esse mesmo raciocínio que você tem que ter no seu estudo de programação. Se tirar de você a ferramenta gráfica, você tem que ser capaz de executar os códigos. Você tem que ser capaz de fazer o que você faz. Você nunca deve ficar preso em uma IDE, em uma ferramenta gráfica. É lógico que existem algumas horas em que a gente, por exemplo, se você programa Java Web, o Eclipse ou o NetBeans, ele vai ajudar você bastante. Mas, se você de repente programa em Eclipse e você tem que mudar para o NetBeans, você não tem que sentir muita dificuldade, porque ferramenta é ferramenta. A linguagem Java é a linguagem Java. Independente de você estar trabalhando no NetBeans, independente de você estar trabalhando no Gel, independente de você estar trabalhando em qualquer outra ferramenta, em qualquer coisa, Java é Java. Então você tem que se prender à linguagem Java e não à IDE. Se você de repente, eu lembro sempre disso também do Delphi, Você que programa em Delphi 7, hoje o Delphi está na versão XE5, não importa se você está trabalhando na IDE 7 ou na IDE 5. Se você é programador Delphi, você é programador Delphi. Você entende da programação, da linguagem Delphi. Você não deve ficar preso na IDE. Então nunca você deve ficar preso em nenhuma framework. Você tem que entender os princípios da linguagem. Entende isso? Os princípios da linguagem. E entende mais isso que eu vou dizer para você agora. Quando você está estudando, você tem que simplesmente abandonar qualquer facilidade. Você tem que digitar a maior quantidade de código possível, tá? Por quê? Porque nesse estágio de aprendizado você está aprendendo. Então você realmente tem que passar pela dificuldade. Agora, depois
Depois que você já é um programador, aí você usa a IDE que você quer. A IDE, ela não tem que substituir o seu aprendizado. A IDE ou a framework ou qualquer outra coisa, ela tem simplesmente que ser um auxílio para você. Se tirar a IDE, você tem que ser programador como você é. Então, se você está aprendendo programação, tente entender sempre por que as coisas são do jeito que elas são. Então, se alguém está dizendo que isso é assim, por que essa função faz isso? Procure entender as coisas, não procure simplesmente fazer as coisas. É essa mentalidade que vai fazer com que você seja um programador diferenciado. E aí, se você chega numa equipe, qual é a ideia que vocês estão trabalhando? Ah, nós estamos trabalhando aqui com o NetBeans. Beleza. Aí você trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos com o NetBeans. Você, então, vai para uma outra empresa. Qual é a ideia que vocês estão trabalhando? Nós estamos trabalhando aqui agora com a Aptana. Não importa. Vamos trabalhar com a Aptana. Ah, qual a ideia que vocês estão trabalhando? Agora estamos trabalhando com Eclipse. Então, você vai demorar pouco tempo para você entender a ferramenta, mas os princípios, a linguagem você conhece. Então, você tem que conhecer a linguagem. Você tem que se preocupar em entender a linguagem. E não importa se nós estamos na versão 5, 10, 20, 50, não importa. Certo? A versão, você se adapta à versão. Todas as versões, né, não existe nenhuma linguagem, nada da tecnologia que uma substitua a outra e faz com que a outra fique totalmente obsoleta de forma alguma. O processo, né, para tornar alguma coisa obsoleta é longo, tá? É bem longo para você poder dizer que alguma vai deixar de existir. E a substituição é bem demorada. Então, não fique preso. Então tem gente que acha, porque, vamos supor, o Java está na versão 8, então se eu estudar pela versão 6, não funciona. Funciona, pessoal. Funciona, vai continuar funcionando, você entendeu? Agora, claro, cada versão significa que novas coisas elas vão ser implementadas, mas isso não exclui as antigas. Então procure entender, não se preocupe com esses detalhes de ideia. Procure entender os princípios. É importante que você domine os princípios. Então nunca se prenda a nenhuma ferramenta gráfica. Estude como se ela não existisse. Se eu tirar a ferramenta gráfica, ou se eu trocar, né? Às vezes trocar a ferramenta gráfica, você vai conseguir fazer o que você faz? Você tem que ser capaz de conseguir, porque você tem que dominar a linguagem, são os princípios da linguagem e não a IDE. Então, os frameworks e as ferramentas gráficas, elas servem apenas para agilizar o seu trabalho. Aí sim, se você entender que IDE e ferramenta gráfica, framework, eles servem para agilizar o seu trabalho, aí sim, aí é o uso correto dessas tecnologias. Por quê? Porque vai chegar um momento em que você já entende daquilo. Para que você vai ficar digitando código se você pode usar uma ideia que facilita para você? Mas aí é que tá. Quando você chegar nesse estágio, você já tem esse conhecimento. Se precisar modificar alguma coisa, você sabe onde modificar e você não fica preso a essa ferramenta, compreendeu? Então, domine sempre os princípios. Estude sempre os princípios e você vai se tornar um excelente programador. Próxima aula, para o próximo vídeo, a gente continua.